Olá, estamos iniciando o Reflexão Geral. Agora, eu te convido a analisar este tema muito importante. A pergunta seria, a fé, ela é uma aposta? Eu te convido, primeiramente, a ler comigo um versículo bíblico que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 13. Aliás, são 2 versículos. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, portanto, louvemos a sua glória. Nós iremos buscar responder a esta pergunta, a fé seria uma aposta, falando de 3 hipóteses. Primeiro, que a fé realmente seria uma aposta, ou então que a fé seria um salto no escuro, ou então que a fé seria uma garantia, ou que existe uma garantia para a fé. Eu gostaria de analisar primeiramente Pascoal. Pois bem, ele fez uma aposta, a qual imagine um cenário que exista a perdição eterna e exista o céu. E as Sagradas Escrituras falam acerca disso. Exista ali o cético, que não acredita nas Sagradas Escrituras, e ele vive a vida sem crer em Deus. Mas chega um dia que ele parte desta vida. Da mesma forma, o cristão. Ele acredita nas Sagradas Escrituras, ele busca Deus, ele acredita em Deus, mas ele parte desta vida também. Neste cenário, a qual exista realmente o céu e a perdição eterna, logo o cético ele estará sendo encaminhado para a perdição eterna e o cristão ou o crente estará desfrutando das bênçãos celestiais. Neste caso, quem ganha é o cristão. Agora imagine um cenário a qual não exista nem céu e nem exista perdição eterna. Neste caso, o ímpio, ele viveu a vida da maneira dele, do jeito dele. Já o cristão serviu a Deus, ou melhor, de acordo com a crença. Mas os dois morreram. E não existe nem céu nem inferno. Nenhum, nem o outro ganhou. Ou seja, só quem ganha, analisando os 2 cenários, é o cristão. Porque o ímpio, nos 2 cenários, ele não ganha. Em um cenário, ele estará sendo encaminhado para a perdição eterna, e no outro cenário, apagou-se, aniquilou-se, não tem vida, não se sabe o que acontece com os mortos, ou seja, o materialismo, a vida cessa completamente, já não tem mais consciência. Então, neste cenário, o ímpio também ele fica neutro, assim como o cristão. Perceba que o cristão ele vence no primeiro cenário. E ele fala desta maneira para que a gente entenda que a fé ela é razoável, ela é uma aposta a qual eu acredito em Deus, eu confio em Deus, então eu não vou perder se eu for um cristão. Agora o cético ele tem a perder, o cético ele em um cenário hipotético que exista, por exemplo, o céu ou exista a perdição eterna, ele pode perder. Então, Pascoal falou desta aposta, e isso é muito intuitivo, porque existem pessoas que realmente vivem como se o céu existisse ou vivem como se a perdição eterna existisse. Esses cristãos, eles fazem da fé uma aposta. Esses cristãos, eles fazem da fé um olhar para frente e vamos supor que realmente Deus existe. Então é melhor a gente se resguardar, é melhor a gente obedecer a palavra. Só que isso é perigoso, porque primeiro que busca-se a Deus simplesmente por este motivo, de que o céu possa existir e do medo de ser encaminhado para a perdição eterna. Pois bem, analisando a fé de Pascoal, ou seja, a fé como uma aposta, podemos encontrar certas dificuldades. Foi uma boa resposta para os céticos, mas imagine um cristão que viva a sua fé apenas como uma aposta, como se Deus existisse, ou então como se as Escrituras falassem a verdade. Sabemos nós que o ser humano
ele tem uma dificuldade de manter-se motivado quando as consequências são futuras ou distantes. Imagine que uma pessoa que busca a Deus apenas por uma aposta tão longe, tão distante, uma aposta futura, será que ela teria motivação de continuar? E sendo que parece que meio que antiético, mesmo que as pessoas não conheçam Pascoal, mas muitos vivem esse tipo de fé. É a fé que não se tem uma solidez, é a fé que não se tem uma entrega, é apenas uma aposta. Eu vou viver no meio termo, eu não vou ser nem frio, mas também não serei quente, eu serei morno. Agora eu gostaria de lhes trazer um outro filósofo chamado Kierkegaard, que ele vai falar do salto no escuro. Seria uma fé mais apaixonada, mais intensa. Ele, analisando a história de Abraão, percebeu que quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele não utilizou a lógica, ele não utilizou a razão, mas foi um salto no escuro, obedeceu a Deus, ele não sabia de que maneira, apenas obedeceu, apenas se lançou. Parece que é uma fé bem apaixonada. É como se eu servisse a Deus sem uma garantia, fosse um escuro total. Kierkegaard, ele fala dos 3 estágios. O primeiro seria o estético, aquele a qual o homem busca o prazer, aquele a qual o homem ele se lança nas sensações da vida e ele não está interessado na moral. Mas entenda que este tipo de homem, Kierkegaard vai dizer que ele está apenas escondendo o desespero e a angústia que habita nele, porque ele busca pelo entretenimento para tentar esconder a dor, o sofrimento que está em seu interior. É claro que isso é meio que imperceptível, é claro que ele não reconhece isso, apesar de acreditar que está feliz, mas é um homem infeliz. E ele vai falar do estágio da moral, aquele que serve à sociedade, que é uma pessoa que busca cumprir os seus deveres, mas também esse se torna alguém que busca saciar essa vontade de se livrar da angústia através de obediências e que também será um homem infeliz. Agora imagine você o seguinte, que ele fala que existe o terceiro estágio, na verdade é estádio, porque você pode saltar do estético para o religioso, que é o estádio ou o estágio que a pessoa dá um salto no escuro, duvidar da dúvida, se lançar e acreditar que Deus existe, mesmo que não se tenha uma garantia. É bastante intuitivo, porque existem pessoas que se entregam a Deus por experiência, são aqueles cristãos que buscam a Deus entregando-se completamente, entregando a sua vida, mesmo que eles não tenham ali uma razão por trás disso, que eles não saibam explicar o porquê desta fé, o porquê deste sentimento, o porquê deste impulso. Kierkegaard fala que a fé ela é isso, como a de Abraão, que Deus pediu o filho e ele foi lá entregando, mesmo que ele não quisesse aquilo. Não tinha lógica nenhuma, não tinha razão, porque primeiro esperou por muito tempo que a promessa se concretizasse. É interessante a fé salto no escuro, mas o versículo que eu li fala de uma fé que se tem a garantia. E aqui eu gostaria de chegar ao ponto que eu respondo, a fé seria uma aposta? Eu acredito que não. A fé seria um salto no escuro? Por algum tempo eu pensei que sim, mas depois de analisar a palavra de Deus eu entendi que o Senhor Jesus Cristo, ao subir aos céus, ele nos deixou uma garantia. E como eu falei agora há pouco do penhor, da garantia que é o Espírito Santo, meu irmão, nós não cremos como um salto no escuro. Nós não cremos como se Deus existisse. Nós não cremos como se Deus criasse os céus, ou criasse a terra, ou como se as Escrituras fossem verdadeiras. Nós não cremos como se. Inclusive Freud ele traz uma análise criticando essas pessoas que acreditam em Deus como se Deus existisse, ou aquelas que acreditam em Deus porque é um absurdo. Nós temos uma razão para acreditar no Senhor, e é pelo Espírito de Deus, porque diz a palavra que o Espírito Santo é a garantia de que nós teremos uma herança, é a garantia de que o Senhor Jesus virá nos buscar. O Espírito Santo,
é a garantia de que a nossa fé não é um salto no escuro. A gente não está caminhando por um caminho a qual não sabemos para onde vamos, não sabemos o que faremos, não é apenas algo futuro, é algo que já estamos vivenciando no agora, no presente. Então eu gostaria de lhe dizer que a fé, ela tem uma garantia. Imagine que quando você tem uma joia, leva ao banco, essa joia é como penhor. E aquele penhor, ou seja, a joia, é a garantia que o banco tem de que você vai pagar. Não é simplesmente você chegar lá e prometer, ou o banco lhe dá o dinheiro sem ao menos uma garantia, e como se fosse um salto no escuro, como se fosse uma aposta do banco. O banco não faz isso. Ele requer de você uma garantia. Quando você acredita em Deus, você não acredita em Deus simplesmente no escuro, sem lógica, sem razão. Você também não faz uma aposta em Deus. Quando você acredita em Deus, você está pedindo dele uma garantia. Eu acredito no Senhor, eu lhe dou tudo quanto eu tenho. Mas qual é a garantia? E ele vai lhe dizer, o Espírito Santo. Ele será o penhor, ele será a garantia de que o meu filho vai voltar, ele será a garantia de que eu trarei para você a herança a qual eu prometo. Ou seja, o cristão que não tem o Espírito Santo, ele vai viver uma fé como se Deus existisse. Ou ele vai dar um salto no escuro e ele não vai saber para onde vai, ele não vai saber as razões da sua fé, mas o cristão que tem a garantia. Ele não espera apenas por consequências futuras, ele não espera apenas por promessas que estão daqui a alguns anos na frente, mas ele tem o presente. Ele tem a garantia de que Deus vai recompensá-lo, porque Deus já começou a recompensá-lo através da habitação nele, através do Espírito Santo que em nós habita e que é a garantia de que o Senhor Jesus subiu aos céus, mas ele deixou alguém muito importante. Ele deixou alguém que faz a nossa fé ser sólida. Ele deixou alguém que faz a nossa fé ser confiante. Ele deixou alguém que faz a nossa fé permanecer na rocha, inabalável, porque nós temos a garantia, ou seja, ele deixou aqui a coisa mais preciosa em toda a existência, que é o seu Santo Espírito. Ele não nos deixou para dar um salto no escuro. Então, eu te convido a acreditar em Deus, mas não acreditar em Deus de uma forma vazia, não acreditar em Deus como se ele existisse, como se fosse uma aposta. Não é um salto no escuro. Eu te convido a acreditar em Deus, recebendo dele a garantia, porque sem essa garantia, realmente você dará um salto no escuro, você não saberá para onde vai, ou então será uma aposta que com certeza você pode perder. Mas peça de Deus essa garantia. Que Deus abençoe você. Esta foi a nossa conversa de hoje.